Cristo Jesus, quero compartilhar com vocês uma palavra do coração de Deus que está lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Vou ler logo ali no verso 1, que diz: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá era o rei daquela época. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo, de Israel, e não a deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Oh, glória a Deus! Então, meus irmãos, o que estava acontecendo aqui nesse capítulo? Josafá foi avisado por algumas pessoas que estava vindo os filhos de Moabe, filhos de Amon, estava vindo todo ali um exército contra o reinado de Josafá. Isso era muito comum naquela época, reinos guerrearem ali com outros reinos por terras, enfim. E qual que foi a atitude de Josafá? O que mais me tocou foi a atitude de Josafá diante a adversidade. O que Josafá fez? Ele ficou sabendo que estava vindo um exército contra ele, contra o seu reino, imediatamente. Ele temeu, ele teve medo. Nós, quando viemos às aflições, a gente é humano, a gente teme. Por um certo momento a gente teme, mas olha o que ele fez em seguida. Ele pôs-se a buscar o Senhor. Então, meus irmãos, vamos aprender com o rei Josafá. Mediante a qualquer impasse, vamos buscar o Senhor em primeiro lugar, porque é dele que vem o nosso livramento. Amém? E ele decretou um jejum, ele apregoou, ele decretou, ele ordenou um jejum em toda a terra de Judá. Então, ele e o seu povo se prostraram diante do Senhor e jejuaram, né? E logo depois eles congregaram ao Senhor, todos ali unidos. Então eles estavam guerreando pela fé, não foi na força do braço. Eles estavam ali preparando pela fé, em oração. E muitas das vezes, meus irmãos, a tempestade na nossa vida acontece, o problema chega e a gente quer agir na força do nosso braço. E não é assim que a gente vai vencer as guerras desse mundo, as lutas. Quando o gigante se levantar contra você, ore a Deus primeiro. Porque na hora que você for atirar a pedra, esse gigante vai cair em nome de Jesus. Amém? E ali, Josafá de pé no meio da congregação, ele fala das maravilhas que o Senhor já fez. Ele começa a louvar o Senhor ali. Ele começa a buscar ao Senhor, a clamar ao Senhor. E ele, lá no versículo 9, ele fala com toda a convicção:
se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, que é o templo do Senhor onde ele estava, e diante de ti, que é o Senhor, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. A angústia era aquele momento que ele estava passando, aquela aflição. E muitas das vezes nós estamos assim, nós estamos fracos, angustiados na fé. Então, quando você estiver nessa situação, recorra ao Senhor, apresenta diante dele o teu problema, a tua situação, a tua dor, que ele vai te ouvir. Assim como ele ouviu a oração de Josafá e o seu povo. Amém? Porque diz mais. Vou ler ali no verso 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então estavam todos reunidos ali naquela congregação, orando ao Senhor, guerreando em oração. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse. Então todos estavam ali no meio da congregação e veio o Espírito Santo do Senhor sobre Jaaziel e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ah, meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Então, Josafá, todo o seu povo de Judá e de Jerusalém estavam reunidos em oração, congregando, pedindo ao Senhor o livramento, e o Senhor veio por intermédio do Espírito Santo de Deus e deu essa revelação na boca de Jaaziel. Meus irmãos, com o Senhor a vitória é garantida. Então, quando te sobrevier a tribulação, a angústia, o problema, o gigante, não tenha medo. Não tenha medo, meu irmão. Seja como Josafá. Faz o que ele fez. Ora, jejua, e o Senhor ouvirá a tua oração e te dará o livramento, assim como deu a esse povo. Eu te convido a ler todo esse capítulo 20 de 2ª Crônicas. Você vai ver as maravilhas que o Senhor continuou realizando para esse povo aqui. E assim, Ele vai fazer na tua vida quando você o buscá-lo de todo o teu coração. Amém, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor te abençoe, que Deus fale mais ao teu coração. Em nome de Jesus. Amém.